Fala galerinha, beleza pura? Espero que vocês estejam bem. Vamos agora para falar das derivadas e vamos usar aquela primeira, segunda derivada para achar o máximo, o mínimo, pontos críticos, pontos de inflexão, pontos importantes para construir gráficos de funções. Vamos nessa? Tá! Safadinhos. Então, um ponto de inflexão, né? A primeira ideia que a gente vai falar. Ponto de inflexão, ó, vamos direto aqui para a ideia, tá? Você vê aqui, se o gráfico tiver uma reta tangente neste ponto e se houver um intervalo aberto, que tem o ponto, para todo número aqui, ó, você vai pegar um par. Está vendo que o C está entre A e B e que o F' de A e o F duas linhas de B possuem sinais diferentes. Então, um ponto de inflexão é um ponto especial. Ela tem que ter uma reta tangente e aí você nota em dois lugares se antes dele e depois dele eles têm sinais diferentes. É porque esse aí é chamado de ponto de inflexão. Beleza? Tem que existir a derivada, tá? Ou seja, você tem que achar a inclinação de uma reta tangente com isso, tá bom? Mas vamos lá, isso é a derivada segunda. Quando fala da derivada segunda, isso quer dizer o quê? Aqui, ó, sinais diferentes são concavidades diferentes. Então, um pontinho aqui no meio, se a derivada existir nesse ponto, ele é chamado de ponto de inflexão, porque ele ajuda a função a mudar da curvatura positiva para negativa ou vice-versa. Beleza? Mas assim, entre os pontos legais de uma função, o máximo e o mínimo é o que há. Tá? Então é legal a gente pensar na ideia de máximo e mínimo. E isso acompanha a gente desde o estudo das funções, desde o começo do final do ensino fundamental e início do ensino médio. Se você vê que a função é menor do que a função nesse ponto aqui, que eu chamei de x0, esse aqui, ó, esse pontinho aqui. Tá? Se toda função está menor do que ele é o famoso ponto de máximo. Se a função é sempre maior do que esse ponto, é porque então ele é um ponto de mínimo. Então, gente, nessa brincadeira, esses dois pontinhos são muito viáveis para uma função. São os famosos máximos e mínimos. Como é que a gente vai achar eles? Vamos trabalhar com a ideia do gráfico e da concavidade. A gente consegue saber onde o ponto é máximo e é mínimo. Já tem a regrinha básica aí, tá? Os testes das derivadas para a gente falar disso. Vamos seguir? Olha isso aqui, ó. Considere essa função, vamos construir o gráfico dela. Então tá aqui a função, construir o gráfico. Eu quero usar a primeira e a segunda derivada para fazer a construção muito legal desse gráfico. Derivada primeira, né, gente? Ó, 3x2, 2 vezes 3, 6. Do x ao quadrado fica só x e o 5 morreu. A derivada segunda, 3x2, 2 vezes 3, 6. Menos 6 vai perder o x, vai ficar só 6. Então tá aí, ó. Eu já tenho rapidão a primeira e a segunda derivada. Vamos ver onde cada uma delas é positiva? Aqui é uma parábola, lembram? Para essa parábola aqui, ó, se eu colocar 3x, dividir por 3 é uma boa, colocar o x em evidência, sobra o quê? Ó, dividir por 3, aqui fica x, aqui fica 2, e o x aparece aqui, coloco ele em evidência. Pronto, ó. Tem dois valores que deixam a parábola igual a zero aqui. O próprio zero, né? O primeiro número da multiplicação, ou ele é zero, ou o outro é zero. Então, ou x é zero, ou x é 2, porque se você jogar 2 aqui, ó, nesse aqui vai dar zero também. Então, nós teríamos isso aqui, concordam? É uma parábola que passa no 0 e no 2. Olha o sinal dela. Onde é que essa parábola é positiva? Aqui, 0 para trás, 2 para frente. Onde é que a parábola é negativa? Aqui no meio. O que a gente pode concluir? Que a função é crescente para trás do 0 e ela é crescente para cima do 2. Beleza? Você já sabe, ela está subindo, quando vai chegando no 0, ela começa a cair até o 2, depois ela sobe de novo. E ela é decrescente entre 0 e 2. Só com isso aqui a gente já conseguiria construir o gráfico, mas vamos ver a derivada segunda, para vocês verem. A derivada segunda, ela controla o que mesmo?
A concavidade. Quando você faz 6x menos 6, que é igual a zero, o 6 vai para o outro lado e depois passa dividindo. Ou seja, o 1 para frente é mais e do 1 para trás é menos. Vocês estão vendo, então, o controle da concavidade? À esquerda do 1, a concavidade é negativa e à direita do 1, a concavidade é positiva. Tudo isso contribui para a gente construir o gráfico. Então, olha só, gente. O gráfico, eu quero o gráfico dessa função aqui, gente. Pelo amor de Deus, volta aqui em cima. Essas derivadas primeiras e segundas, eu queria só o sinal delas. Agora eu quero o gráfico. Notaram que o 5 aqui está sozinho, solitário, coitado. Esse ponto vai estar, então, no gráfico. O 1 é um ponto muito importante, né? Vocês estão vendo aqui que o 1, se houver derivada, ele é chamado de ponto de inflexão, né? Ponto crítico. E o 2, porque ele apareceu aqui na derivada primeira. E o 0, que é o próprio gráfico, né? Então tá ali, ó, o 5 que eu falei para vocês, ele já está lá. Então pensem comigo, ó. Até o 0 a função cresce. Do 0 até o 2 ela desce. E do 2 para frente ela sobe de novo. Tá tudo escrito aqui, ó, tá? Aqui ela sobe, daqui para cá ela desce e do 2 para frente ela sobe. Aqui eu estou dizendo que a concavidade da função aqui inicial é assim, depois vai ficar assim. Estão vendo como já dá quase para ver o desenho dela? Primeiro, é legal a gente saber quanto valeria o f de 1. Aí aqui, ó, 1 ao cubo menos 3, tá aqui, ó. Tô pegando a função mesmo, eu quero saber na função onde é que está o ponto 1. Tá? Isso aqui vai dar o quê? 3. Tá? Eu vou ter 6 menos 3 dá 3. Então tá aqui, ó, o 3. E o 2? Quanto vale o 2? 2 ao cubo vai dar 8. 4 vezes 3 vai dar menos 12, dá menos 4. Isso aqui então dá 1 positivo. Então olha que legal, gente. A construção do gráfico, ó. A construção do gráfico. Até o 0 sobe. Tá vendo que a concavidade vai ficar para baixo? Até o 1 a concavidade é para baixo, ó. Tá escrito aqui, ó. Ele vai voltar então entre o 0 e 2, ela decresce, ó. Mas a partir do 2 ela volta a subir. Vocês estão vendo então que o 5, esse ponto aqui, ó, ele tem uma característica. Ele não é o maior valor da função, porque a função ela continuou aqui, tá vendo? Ó? Ela continua. Ó, ela sobe aqui. Mas ele é um ponto que a gente chama de máximo relativo. Em relação, ó, se eu tivesse escondido essa parte da função para cá, até o 1, por exemplo, dá para ver que o 5 é o ponto máximo. E o 2 aqui, quando x é 2, isso aqui é um ponto mínimo, mas como não é o menor valor, que a função ela também vem aqui para baixo. A gente chama ele de mínimo relativo. Esse conceito vai aparecer no slide na sequência, mas isso é legal. O ponto 0,5, quando x é 0, y é 5, é o máximo, e o mínimo é o 2 e 1. Isso é legal, gente, identificar esses pontos na hora da construção do gráfico. Beleza? Vamos prosseguir? Então, aquela definição, as duas definições que eu estava falando para vocês, ó. A gente pode ter um máximo relativo, que não é o maior valor da função. Se a função vai para o infinito e ela chega no menos infinito, não existe máximo ou mínimo como um todo na função, por conta da questão do infinito em si. Sempre vai ter um valor maior da função do que o que era antes. Só que se você namorar com um intervalo, um pedacinho da função, você vai ter nessa parte da função que um determinado ponto é o maior, naquele lugarzinho. Então a gente chama de máximo relativo, e o mínimo também é a mesma coisa. Ó. Se naquele ponto eu tenho que ele é o menor possível da função, para aquele intervalo, a gente chama isso então de mínimo e máximos relativos. Beleza? Aí para não ficar falando máximo e mínimo, geralmente as pessoas perguntam, determine os extremos das funções, os extremos relativos. Então, é um ponto de máximo e de mínimo. Beleza? E o ponto crítico. O que é um ponto crítico? O cara já lembra logo de uma explosão nuclear ou alguma coisa quando chega no ponto crítico de um reator ou alguma coisa. Tá? Mas não assusta não. A função é bem mais tranquila do que isso. Certo? Então, cara, isso aqui é muito legal. É muito bonito.
Como é que a gente descobre máximos e mínimos? Então, muito fácil. É só a gente verificar quando é que a derivada da função é zero. Aquele ponto, então, é um ponto de máximo ou de mínimo. Cara, eu usava isso aqui bastante, essa ideia com as equações da física de movimento. É muito legal. Você sabe quando no espaço, a equação do espaço, o camarada vai dar uma parada. É onde a derivada é zero, é onde a velocidade dele vai ser zero, que é a derivada do espaço é a velocidade. Então isso é muito legal. Então tá aí, ó, a ideia de ponto crítico, se você já tem um extremo relativo, né? Se a função tem em um ponto C, então ele é chamado de ponto crítico. Então é porque os extremos, o máximo e o mínimo, eles são encontrados quando a gente acha a derivada do camarada e ela dá zero, né? Quando a derivada dá zero é porque a reta tangente ela tá assim, ó. Então isso é muito legal, beleza? Nós vamos usar isso para a destruição. Vamos lá. O teste da primeira derivada. Praticamente é reunir o que nós já falamos da primeira derivada e aplicar isso como um teste, né? Ó, seja uma função que está definida no intervalo, considere que o ponto C pertence a esse intervalo e também que a função tenha derivada. Aí em C ela não precisa ter. Se a derivada for positiva, então ele é o máximo relativo. Tá vendo? Se ela for positiva antes e negativa depois. Ou seja, você tem uma subida e depois uma descida. É porque o ponto que está ali é máximo. Se ela for negativa primeiro e depois for positiva segundo, depois dele, é porque é o contrário, né? Ele desceu e desce com o outro, ele é um ponto de mínimo. Para aplicar esse bagulho, então, use o teste da primeira derivada para achar todos os pontos nos quais f possui um extremo relativo e esboce o gráfico. Então é bonito, gente, ó. Tá aqui a função. Faz a derivada. De novo, acompanha comigo. X ao cubo vai ficar 3x quadrado. 2 vezes 2, 4, fica 4x. O x dá 1 e o 1 dá 0. E aí a gente vai estudar isso aqui. Eu pergunto, quando é que isso aqui é zero? Eu quero saber quando é que a derivada dá zero, porque eu quero saber se tem um extremo ou não. Se você não achar a derivada, é porque a função ela só sobe ou só desce. Tá? Mas se em um momento ela der a descida, tem uma derivada igual a zero lá. Então, beleza. Como eu não posso usar a regra da soma e produto, tem um 3 aqui, fatalmente vai dar uma fração, alguma coisa. Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a, tá bom? Já está aqui, ó, menos com menos vai dar mais, 4 ao quadrado vai dar 16, 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar aqui, ó, 4 mais ou menos raiz de 4, que é mais ou menos 2. O x' vai ser 6 mais... 4 mais 2, 6 por 6, 1. E x duas linhas vai ser 4 menos 2, 2 por 6 dá 1 terço. Então, olha só. Isso aqui, eu não estou fazendo o gráfico da função, tá? Eu estou analisando o sinal da derivada. Ah, professor, isso eu acho logo o vértice. Cara, perfeito. Acha o vértice da parada. Mas olha aqui, ó. A gente sabe que do 1 e 1, 3. O que acontece aqui, ó, quando você faz uma análise dessa situação? Tá? Esse aqui é positivo, lembram? E aqui é negativo. Vocês estão vendo aqui, então, ó, que isso indica que a função crescia e depois decrescia. Quando é mais e menos, é porque esse ponto aqui, ó, 1, 3, é máximo. Aqui, analisa comigo esse sinal. Menos quer dizer que a função estava descendo. Passou para positivo, a função passou a subir. Então, o 1 é um ponto de mínimo. Tá? Vamos confirmar essa parada? 1 e 1 terço. São os dois pontos que eu achei ali. Tá? A gente sabe, então, que o 1 já estava aqui, né, gente? Desde o começo. Ó, esse 1 aqui, ó, é o ponto onde a função corta o eixo y. Então, beleza. Até 1 terço. Até 1 terço. Se a gente calcular os valores, ó, tá? Eu fiz aqui e estou acelerando um pouco. Isso aqui vai dar 1 sobre 27, ali vai dar 1 sobre 9, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 9, vai ficar 2 sobre 9. O mínimo aqui seria 27, para não cansar tanto vocês, eu já fiz a conta aqui, tá?
Então dá mais ou menos ali, ó. Dá um pouquinho mais do que 1, uns quebradinhos. E para o 1, eu teria 1, aqui é menos 2, 1, tá vendo que menos 2 com 1 e com 1 dá 0, sobrou só 1. Então, olha isso aqui. Acompanhe comigo esse gráfico. Ó. O que a gente está dizendo aqui embaixo com a derivada? Ó? Que a função está subindo inicialmente, ela chega no ponto 1/3, ela começa a descer. Então aqui, ó, ela a gente já sabia só pelo sinal da derivada que 1/3 é um ponto de máximo. Do 1/3 até o 1, ela vai descer, certo? Só que a partir do 1, aqui embaixo, olha aqui bonitinho, ó, a partir do 1 ela vai subir. Então, esse 1 é um mínimo relativo, tá bom? Então, 1/3 é o máximo relativo, e não é o maior valor, não é o máximo absoluto, tá? E nem o 1 é o mínimo absoluto. Eles são relativos. Beleza? Não é legal o teste da derivada primeira? Você só precisa saber o sinal da derivada e aplicar isso. Legal? Tem que treinar, moçada. Pega uns exercícios aí, parte para a destruição, que vocês vão ver que o negócio é legal. Faz 1, 2, 3, 4, 14, 22, 44, 59. Aí vocês vão destruir qualquer função dali para frente. Beleza? Prossegue. E o teste da segunda derivada é o quê? O nome já diz, né? Seja uma função f contínua e suponha que exista um ponto C tal que a derivada primeira é 0. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, o que a gente vai descobrir? A segunda derivada tem que existir. Pronto, olha que legal. Se a concavidade, né? É isso que está dizendo aqui, ó. Se a derivada segunda for positiva, então a concavidade é para cima, ele tem um ponto de mínimo. É muito fácil, ó, né? A concavidade para cima, esse ponto é um ponto mínimo. Tá? Se a derivada segunda for negativa, quer dizer que a concavidade é para baixo. Então, o ponto aqui, ó, o ponto é de máximo. Isso é muito legal. Para encerrar, então, mais esse vídeo de derivada, vamos lá fazer o teste da derivada segunda. Olha o que diz aqui, ó. Se f é isso aqui, use o teste da segunda derivada para encontrar todos os pontos nos quais f possui um extremo relativo e esboce seu gráfico. Pau na máquina, moçada! Deriva isso aqui. De novo, gente, acompanha comigo. Ó. Desce o 3. 3x ao quadrado. Subtrai 1 em cima. 2 vezes 6, 12. Subtrai 1, vai ficar 1. O 9x fica só o 9. Legal? Deriva de novo. 2 vezes 3, 6. Subtrai 1. O 12 fica só o 12, tá? O 12x, ele perde o x. Então, quando você analisa que 6x menos 12 é igual a 0, e que o x, então, é 2, pensa comigo, isso aqui é uma reta. Do 2 para frente é mais, e do 2 para trás é menos. Eu estou fazendo isso, eu estou aproveitando um recurso porque a reta ela é crescente aqui, ó. Só pelo fato desse aqui ser um número positivo. A reta sobe. Então, pronto, ó. Do 2 para frente é mais. O que isso quer dizer? Que a concavidade é para cima. Então, do 2 para frente tem um ponto de mínimo. E do 2 para trás é menos, concavidade para baixo. Então, antes do 2 tem um ponto de máximo. É legal? Mas vamos lá, vamos partir para a construção. Então, ó, x maior que 2, ponto de mínimo. Concavidade é para cima, mas é o ponto que está aqui embaixo. E x menor que 2 é um ponto de máximo, porque a concavidade é para baixo. Se a gente dividir por 3 aqui, ó, eu quero achar certinho quem são esses pontos. Já sei que existe, ó. Tem o mínimo e tem o máximo, isso é garantido. Agora ele pediu para encontrar todos. Aí para encontrar todos eu tenho que achar onde que a derivada primeira dá 0. Porque aí eu sei que a reta tangente vai ficar assim, ó. Você tem isso aqui, ó. Toda vez que você tem o máximo, tem uma reta que vai ser tangente aqui. Então, onde é que eu acho essa reta tangente? É quando a inclinação dela é 0. Então, a gente faz a derivada primeira para achar esses pontos.
Então, já dividi por 3 aqui, tá bom? Dividiu por 3, dividiu por 3, dividiu por 3. E aí a gente usa aquela parada da soma e produto, né? Pensem comigo aqui, olhe devagarzinho. Dois números que quando eu somar dá 4 e quando eu multiplicar dá 3. A soma dá 4. A multiplicação dá 3. Não é 3 e 1? 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então tá ali, ó. Né? 3 e 1. Fechou? Esses dois números aqui, vocês estão vendo? Ó, esse e esse. Tá vendo certinho como bate com o resultado? Quando x é maior do que 2, ou seja, no 3 eu tenho um ponto. Esse ponto 3 é o ponto mínimo, ó, eu já sei que é o valor maior do que 2. E quando x é menor do que 2, o ponto que aparece ali vai ser o máximo. Qual foi o outro ponto que a derivada deu 0? Foi 1. Então, esse é o máximo e esse é o mínimo. Tá? Se eu analisar o sinal aqui, dava para ver também, ó, de mais para menos, tá vendo? Subida, descida, é assim, ó, subida, descida. Se sobe primeiro e desce depois, é máximo. Se desce e depois sobe, é mínimo. Fechou? Vamos fazer o gráfico? Aqui, já falei, mais e menos, tudo, aquela mesma análise. Vamos lá. O 3, o 1 e o 0. Por que eu deixei o 0? Lembra que aqui está faltando um valor, ó. Quando não tem nada é porque é 0. Então eu sei que esse gráfico vai passar no 0. Safadinho. Agora vamos lá. Eu preciso dos valores de 1 e 3. Você pode substituir, ó, quando aqui, tá? Por favor, ó, vai lá na função. Eu quero construir o gráfico da função. Essa análise é a análise do sinal da derivada segunda e esse aqui é a análise da derivada primeira. Para construir o gráfico tem que ser lá em cima, beleza? Então 1 menos 6 mais 9 vai dar 10 menos 6 dá 4, beleza? E quando 2, eu preciso do 2 também porque é esse ponto aqui do meio, ó, que controla a concavidade. Com ele eu já sabia se existia mínimo ou máximo, tá vendo? Ó? Nem precisou fazer as outras contas, mas eu quero achar o valor. Então 2 ao cubo dá 8, 2 vezes 9, 18, 4, 6, 24, vai dar 26 menos 24, que dá 2. E quando x é igual a 3, 3 ao cubo dá 27, 3 vezes 9 dá 27 e 6 vezes 9 dá 54. Né? 54 menos 54 é 0. Então, olha o que vai acontecer. Até o 1, o gráfico estava subindo. Eu já sei que 1 é o ponto de máximo, certo? Entre 1 e 3, o gráfico desce, porque é decrescente. Está indicando aqui, ó, essa setinha aqui, ó, que é negativo, né? E eu sei que o 3 é o ponto de mínimo. Dali para frente, o gráfico sobe, tá vendo? Ó, do 3 para frente aqui, ó, o gráfico vai subir, porque a derivada primeira dá positiva. Fechou? Olha como é bonito esse gráfico, gente boa. É isso então, ó. Deriva uma vez, deriva a segunda, você acha onde é 0 na primeira derivada, ele é um ponto de máximo ou de mínimo, porque ele é um ponto crítico, onde a derivada é 0. E se derivar de novo, você sabe da concavidade. Se você controla a concavidade para cima ou para baixo, você também sabe quando tem o máximo e mínimo. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos sobre a derivada. Treinem bastante isso, moçada. Quanto você faz um simples, vai evoluindo, vocês vão melhorando nessa paradinha. Por enquanto é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tá!